Muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar dos principais SUVs de médio porte / crossovers esperados para 2020 na indústria automobilística. Ou seja, seguimos dando continuidade naquele trabalho de brincar de Nostradamus, né? O que nós podemos esperar da nossa querida indústria automobilística, que inclusive me motiva a fazer este canal e o APC para vocês. Tá? Mas vamos lá, se tem um segmento, aliás, dois segmentos que realmente é onde estamos concentrando a maior parte dos lançamentos, até uma dificuldade muito grande para mim, porque eu não morro de amores por esse tipo de carro, é justamente os SUVs, os SAVs e os crossovers, tá? De tamanho pequeno, médio e grande. Tá? A indústria automobilística, eu realmente acredito que em algum momento a gente vai olhar com vergonha para essa época, porque não faz sentido carros tão altos, tão elevados, com pegadas essencialmente urbanas. Tá? Hats off para Hilux, que aquilo sim continua sendo um SUV raiz, pronto para desafiar qualquer coisa e não quebrar o proprietário. Mas brincadeiras à parte, é o momento mais promissor da indústria, o segmento que mais vai ver coisa nova surgindo nos próximos tempos é SUVs, SAVs e crossovers. Carros altos, tá? Aquele carro que a sua esposa adora. Tá? Mas vamos lá, né? O primeiro carro que eu destaco aqui para vocês, eu não sei nem se ele deveria estar na categoria dos carros desse grupo aqui, eu acho que talvez ele até devesse estar no outro episódio que eu vou falar de SUVs maiores, mas fiquei um pouco na dúvida e resolvi colocá-lo aqui, que é o Tesla Model Y. Sim, tá? Se nós temos o Model X, que eu não sei como é que se qualifica aquilo, se é um SUV grande, se é um crossover grande, nós temos o Model Y agora, que é menor do que o Model S, por essa razão que eu acabei colocando ele aqui. Tá? Porque teoricamente ele é concorrente direto do GLA e do X5, ou seja, de uma categoria mais elevada. Uma grande vantagem do carro completamente elétrico é que você não tem todo aquele espaço ocupado por motor na frente, tração no meio, câmbio, carga, não tem nada disso. Né? O carro acaba tendo uma arquitetura muito inteligente, então por fora ele parece menor, apesar de por dentro ele ter uma capacidade utilitária maior do que SUVs a combustão muito maiores do que eles. Tá? Mas o Model Y ele é o SUV de entrada da Tesla. Tá? Inclusive os press-releases da Tesla são muito curiosos, eles são muito sutis, com pouca informação, geralmente eles reservam mesmo para o Elon Musk fazer a apresentação e dar todos os detalhes. Mas o que nós podemos esperar? Tá? Como todo Tesla, completamente elétrico, ainda a gente tem que dar um mérito para a Tesla como montadora. Acho que não há hoje montadora que pensou não só no produto, como também na infraestrutura lógica por trás das redes de carregamento dos produtos dela. Isso dá uma certa capilaridade absurda. Infelizmente, Elon Musk ainda não olha para o Brasil com bons olhos para investir, para fazer os carros aqui, mas você pode trazer o seu Tesla, colocar uma estação de carregamento na sua casa ou em qualquer shopping você pode carregá-lo. Falando com nossos amigos da Toys for Boys, que tem trazido o Model 3, que é o modelo de entrada da Tesla. Mas voltando ao Model Y, tá? Completamente elétrico, nós teremos basicamente as versões Standard, Long Range, Dual Motor, tração integral e Performance. O que isso quer dizer? Que você pode ter uma versão só com motor traseiro Standard, uma versão só com motor traseiro com um Battery Pack, um pacote de baterias maiores, ou você pode ter uma versão com dois motores, um na frente, um atrás, e uma versão Performance que vai dar um pouquinho mais de desempenho. Tá? A autonomia esperada para o Model Y da versão Standard, a versão com mais autonomia, é entre 370 e 482 km. E bom, como tudo que vem lá do Elon Musk, desempenho de tirar o fôlego, 0 a 100 km por hora em 3 segundos e meio e máxima de 240 km. A velocidade final nunca foi o forte dos carros da Tesla, mas a aceleração nesse nível, cara, para vocês terem uma noção, é uma aceleração no nível de RS6 nova, é uma aceleração no nível de M5 Competition, a aceleração no nível de E63S, cara, é brabo pra caramba. Aceleração no nível, inclusive, de 911 Carreira S, isso tudo num SUV. Bom, e por outro lado, vamos de volta para a Alemanha. Já que a Mercedes está numa corrida para completar todas as letras do alfabeto, classe A, B, C, D, e inclusive com análise combinatória de siglas, a Audi está numa corrida numérica para preencher de 1 a 10 a linha de motores, tá? A linha de modelos. E o carro que eles vão lançar muito em breve vai ser o Q4 e-tron. Sim, ele vai se situar entre o Q3 e o Q5. Tá? Ele vai ser abaixo do Audi e-tron,
que é o SUV de maior porte completamente elétrico, tá? Como eu falei para vocês, a linha e-tron vai ser designada para os produtos elétricos da Audi, tá? E basicamente ele utiliza uma nova plataforma designada MEB do grupo Volkswagen, que tem sido inclusive a base para o desenvolvimento da linha ID lá do grupo da Volkswagen, que serão os modelos completamente elétricos, tá? Bom, não se tem muitas coisas sobre o carro ainda, mas o que se sabe é que ele promete uma autonomia de até 450 km, 0 a 100 vai ser na casa dos 6,3 segundos e a máxima limitada a 180 km horários, tá? Tudo isso vai funcionar da seguinte forma. O padrão de indústria que nós temos vistos são 2 motores elétricos, um para o eixo dianteiro, outro para o eixo traseiro, totalizando 306 cavalos para 47 kg de torque. Até bem conservador. É uma coisa que eu percebi tanto para o e-tron quanto para o Q4 e-tron e outros produtos da linha e-tron, é que a Audi está indo para uma linha bem conservadora, né? Ela não está fazendo uma propaganda muito forte do torque elétrico e tudo mais. Parece uma coisa meio suave, meio sutil, né? Meio condizente com o que eram powertrains completamente a combustão, né? Bom, e já que a gente falou de Audi, vamos lá para a Volkswagen do outro lado do quarteirão, vamos para Volksburg, que não é bem do lado de Ingolstadt, mas vocês entenderam a piada. Se não entenderam, comenta aqui embaixo, tá? Mas o primeiro produto que a gente deve ver aparecer, em termos da linha ID, né, da Volkswagen, que é a linha completamente elétrica dos carros da montadora, é o Cross, C-R-O-Z-Z. Tá? O conceito foi anunciado no Salão de Xangai em 2018, na época um carro que não tinha coluna B, alta praticidade. Lembra que eu comentei sobre o Tesla Model Y? Esses carros elétricos, por eles terem os motores junto dos eixos motrizes dos carros e o Battery Pack, que é o conjunto de baterias no solo, isso dá muito espaço para as montadoras brincar com a utilidade, com a praticidade da cabine, tá? Mas o Cross, ele é o primeiro SUV compacto do grupo Volkswagen, tá? Ele será também o primeiro Volkswagen ID a ter tração integral. A expectativa é justamente algo muitíssimo parecido com o que está no Q4 e-tron, que são 2 motores elétricos, com 305 cavalos. O espaço interno, por enquanto, vai ser equivalente, ele vai ser um carro equivalente à Tiguan, mas não a Tiguan Allspace que nós temos aqui no Brasil, a Tiguanzinha menorzinha que nós temos lá. E é isso, uma tendência muito doida, que a gente vai ver especialmente com a Mercedes, tá? Mas enquanto as montadoras estão aqui fazendo a linha de combustão, com conjuntos híbridos e tal, elas estão vindo com essas linhas completamente elétricas, paralelas, dando opção para o consumidor. Em algum momento, se efetivamente houver essa guinada, elas vão ter tipo isso aqui tudo pronto para desativar isso aqui. Não diria que isso vai acontecer daqui a 1 ou em 2020, mas 2025 a 2030 podem esperar movimentos tectônicos nessa direção, tá? O foco do Cross é justamente praticidade interna, utilidade, tudo aquilo que eu e você, como amantes de automóvel, não estamos necessariamente procurando, mas sim carros focados em pessoas que cada vez menos precisam ou querem ter um carro, mas não estão preocupadas com o que está debaixo do capô, sim com o que o carro faz por elas, tá? Então nós teremos 3 versões de pacote de bateria e, obviamente, uma das tendências que vocês vão ver também para esses veículos elétricos é os carros sendo vendidos não com diferenças essencialmente na potência e torque que está vindo, mas sim com pacote de autonomia. Então, por exemplo, é como se você pudesse comprar seu smartphone com 3 níveis diferentes de bateria. Uma bateria grande, uma bateria média e uma bateria gigante. Tá? Então, autonomias entre 330, 420 e 550 km para o carro com maior range, né? E o preço desse carro está estimado na casa de $30 mil, ou seja, é um carro que vai vir num preço razoavelmente competitivo para dar uma dominada em segmento de X1, de Q3, de tudo aquilo que vocês possam imaginar, tá? Até mesmo da própria Tiguan, tá? Indo para uma terra um pouco mais feliz, um pouco mais agradável, de volta um pouquinho ao mundo da combustão, o SUV compacto que eu acho que deve movimentar bastante o mercado que está chegando à nova geração é o GLA, tá? É o produto de entrada da Mercedes, então lembrando que ele convive com as seguintes plataformas: Classe A Sedã e CLA, tá? Mas o que a Mercedes fez? Ele ficou minimamente mais comprido e um pouquinho mais alto, ou seja, o carro ficou um pouquinho maior do que a geração anterior, ele perdeu um pouco, vocês estão vendo imagens dele, ele perdeu um pouco daquela alma de hatchback altinho para se tornar um SUVzinho mesmo, tá? O entre-eixos, ele também ficou maior, obviamente, porque o carro cresceu, e a posição de dirigir também ficou mais alta. Ou seja, você nota que a Mercedes está realmente preocupada
que as pessoas comprem um carro e sintam que elas compraram um carro mais alto. E isso era uma coisa que era algo que eu elogiava bastante na primeira GLA. Porque ela era um SUVzinho, mas você entrava no carro e você se sentia a bordo de um hatch. E eu particularmente, uma das coisas que eu mais critico num SUV tudo bem, você compra um carro alto, mas você senta muito alto. Normalmente, 99% das pessoas que compram um SUV compram porque elas gostam dessa sensação. Eu aprecio a praticidade, você vai descer para a praia, vai para uma cidade esburacada no interior e tal. Você tem um carrinho desse, mas que ao mesmo tempo você se sinta a bordo de um carro, é muito gostoso para mim. Mas eu sou um dos poucos idiotas que pensa dessa forma. A indústria e o consumidor de maneira geral não pensa. Então a Mercedes fez esse trabalho de SUVizar exatamente o GLA, deixar ele maior, mais altinho e tal. Apesar de que tudo, a Mercedes ainda continua justificando o GLA como sendo uma mistura de hatch com crossover, né? Mas o que eles querem dizer também é que, olha, mas se você ainda assim quer um pacote mais utilitário, vai para o GLB. Aí você lembra que existe o GLC. E aí que existe o GLC Coupé e o normal. Ou seja, é uma maçaroca. A linha de produtos da Mercedes, na minha humilde opinião, é um dos sintomas do que está de errado com a oferta de produtos na indústria automobilística. Sério, quem sou eu para criticar dessa forma, tal? Mas às vezes você tem que botar a mão na cabeça e pensar um pouco, cara, será que esse pessoal sabe efetivamente o que está fazendo? Eu sei que hoje em dia, todos os powertrains, como eu falei naquele primeiro episódio de tendências, eles estão ficando homogêneos, né? Então assim, você tem uma plataforma de chassi desenvolvida, um conjunto de motor, um conjunto de câmbio, modularidade para escolher a tração do carro. Então assim, vamos criar 50 coisas diferentes em cima daquilo para ir preenchendo todas as lacunas de mercado. Eu acho que a Mercedes-Benz, ela estabelece muito as tendências, mas eu acho que às vezes é o famoso frango sem cabeça, entendeu? Porque, cara, vamos lá, qual que é o critério de... Se eu que trabalho com isso e adoro o carro, tenho uma dificuldade gigantesca de entender como é que existe um nicho diferente de mercado para um cara que está comprando um SUV utilitário entre, por exemplo, um GLB e um GLC, imagina o público comum. Qual que é o resultado que eu vejo disso que, a meu ver, joga muito contra as montadoras no médio prazo? Essa oferta demasiada de produtos para preencher cada lacuninha, ao mesmo tempo gera uma confusão mental do comprador não saber mais o que ele está comprando. E quando ele não sabe o que ele está comprando, ele não sabe precificar. Então no mercado de pós-vendas, por exemplo, o que eu prevejo no futuro? Cara, imagina a circunstância que você vai ver um GLC e um GLB à venda, e um GLA. Entendeu? Com diferença, desculpa, não tem como justificar, é irrisória a diferença de praticidade e utilidade para você pegar um GLA, o GLB e o GLC normal. Tipo, do GLC para o GLA talvez exista essa lacuna, mas o GLB no meio, então nós estamos falando, não, entre eixos da GLA para GLB é 1 centímetro maior e da GLB para GLC é 1 centímetro maior, então não faz sentido. Tá? Eu acho que falta, eu não sei se eles, não consigo entender realmente se o marketing sabe dessas montadoras, o marketing que eu digo não o pessoal de publicidade, tá? Se eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, porque é muito nicho, é muito específico. E detalhe, isso gera um efeito em cadeia, porque a BMW vai lá, tem o X1, aí ela lança o X2, aí ela tem o X3 também. É que pelo menos a BMW, bom, ela tem o X4, que seria tipo o equivalente ao GLC Coupé. Ou seja, gente, é uma oferta muito grande de produtos sem muito sentido, na minha humilde opinião, tá? Mas bom, uma coisa interessante pra gente ter em mente, quando eu comentei no começo desse vídeo que o futuro tá muito mais promissor no segmento de SUVs, SAVs e crossovers. Hoje, o portfólio de vendas da Mercedes, a maior parte das vendas e lucro vem de produtos SUV/SAV. Tá? Então por isso que a gente está vendo essa intensificação cada vez maior, apesar de eu achar que um produto muito bom, genial, que atendesse tudo isso ia vender muito mais, ia dar mais identidade no mercado de revenda, porque pensa bem, o cara que comprar e for revender na frente, eu sei, não compra o carro. Eu adoro essa frase, você não pode comprar o carro pensando na revenda, você tem que ser muito podre de rico para não pensar isso. Eu acho que quem está comprando um GLA, um GLB, um GLC não é um cara que está riscando o cheque e dane-se a revenda, tá? Mas essa confusão vai ser horrível, entendeu? Porque o GLC vai ser mais caro que o GLB. Mas vai chegar uma hora que a confusão de preço e revenda disso aí vai ser muito grande. A assimetria informacional vai ser muito grande, tá? Mas bom, para parar com a digressão, voltando para cá, os motores do GLA todos serão 4 cilindros downsizing, tá? O GLA 200, inclusive, vai usar um motor 1.3 turbo. E aí, mais uma crítica. O antigo GLA 200 era sofrível de desempenho. Sofrível. Péssimo. Não sai do lugar. O carro fica pesado com aquilo ali.
Tá? A própria classe A 200 já não é um carro vigoroso, tá? Um carro, no melhor dos cenários, mais assim, honesto. Tá? Então imagina que com 1.3 turbo pode ser o que for, vai ser um motor que, na minha humilde opinião, vai trabalhar estranguladinho sim. E a versão topo, por enquanto, é o GLA 35MG, com os 306 cavalos novamente. Lembra que eu falei de homogeneização? Powertrain 3.5i da BMW com o Powertrain 35MG da Mercedes. Esses carros têm basicamente o mesmo número de potência, torque, capacidade cúbica, tudo igual. Entendeu? Então assim, se não bastasse essa confusão de identidade, de nicho, você também tem powertrains quase que idênticos entre montadoras. Tá? Antigamente você tinha uma diferenciação, né, de produto, do que um rendia, do como o outro funcionava. Tal. Hoje em dia, e bom. Saindo lá, voltando para Ingolstadt, um carro que, a meu ver, é brilhante, e na geração anterior era sensacional, era o RSQ3. E nós temos novas gerações aí, na verdade nós temos tanto o SQ3 quanto o RSQ3, tá? A parte mais legal é justamente o RSQ3, que ele deve continuar usando o 2.5, 5 cilindros da Audi, que é engraçado, a Audi aposentou o TT. O TT morreu, irmãos. Tudo bem, o TT teve uma vida complicada, a primeira geração foi ruim, a segunda geração foi ok, apesar de eu odiar, detestar a segunda geração do TT, não achar nada de especial como um carro de dirigibilidade, mas a terceira geração é um carro muito bom, muito bom. Quando eles acertam o TT, não, morreu o TT. E é o que vai acontecer. O TT provavelmente vai ressurgir como uma sigla no contexto de um produto elétrico, da linha e-tron, até mesmo crossover. Mas, para você que vai querer continuar experimentando o que esse motor 5 cilindros é capaz, agora a Audi não capou dessa vez. O RSQ3 vai ter os mesmos 400 HPs para 49 kg de torque do RS3, do TTRS. Mas, bom, uma coisa muito bacana, a tração integral 4, não vai ser aquele Haldex esquisito. Então nós estamos falando de uma tração integral permanente mesmo. 0 a 100 na casa de 4 segundos e meio. Máxima é 250 limitado eletronicamente ou 280 com o Driver's Package para soltar um pouco o limitador. Câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, a gente sabe que a Audi sabe jogar esse jogo. Não é o 7 marchas que dá problema, tá? Ele é um câmbio esse daqui que é banhado a óleo lá onde as embreagens ficam. E você, agora a Audi, assim como a tendência que a gente tem visto, ele dá dois modos, tipo, se a BMW botou o botão M1 e M2 no volante, a Audi dá o RS1 e o RS2. Então você tem Comfort, Auto, Dynamic e o RS1 e RS2 que você configura o que você quer de direção, de resposta de motor, de câmbio e de suspensão em cada um deles, tá? E o SQ3 pode esperar o motor aí já, o 2.0 4 cilindros turbinado. Fiquem muito atentos, porque eu aposto com vocês que é daqui que vai sair o powertrain do novo GTI, tá? Aponta bem na direção de para onde isso está indo. Assim como o X3M e o X4M apontam para onde está indo o M3 e o M4, pode apontar aqui que vocês vão ver o que vai acontecer. E por último, neste conteúdo, já que estamos falando de SUVs e crossovers, o primeiro crossover completamente elétrico da BMW vai se chamar iX3. Sim, o conjunto completamente elétrico vai disponibilizar 285 HP para 41 kg de torque, com autonomia de até 440 km. Tá? Uma coisa muito intrigante, é um crossover, é um carrinho alto. A BMW mesmo está assumindo que esse carro não vai ter vocação off-road, porque é só tração traseira, ou seja, ele vai ser os motores, o motor elétrico vai ficar só lá na traseira. Obviamente, para frente eles disseram que vão lançar uma versão com os dois motores elétricos completamente integral, tá? Mas uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu para a BMW é, como eu disse para vocês em outras circunstâncias, a eletrificação da indústria, das montadoras, vai nivelar bastante, montadoras pequenas com grandes, porque você não vai ter mais grandes dispêndios de desenvolvimento de baterias, de motores elétricos, vai ser tudo fornecido, tá? Você vai bater um pessoal da Rimac ou quem for que desenvolve esses motores vai fornecer, entendeu? Então o motor vai se tornar essencialmente um pouco mais uma peça de fornecimento do que um projeto comissionado. Hoje tudo bem, as montadoras até têm um motor, mas elas não fabricam um motor, mas elas comissionam uma Yamaha, quem for chegar lá com o projeto fala desenvolve, tá? Mas a BMW não, a BMW está se mantendo bem fiel aos seus princípios, ela sempre foi uma montadora que trabalhou muito no desenvolvimento dos seus próprios motores e não está sendo diferente, tá? Todos os componentes de powertrain da linha i da BMW são fabricados in-house e não vai buscar nada no mercado de terceiros.
Para você que é consumidor, ponto final, não sei que medida isso é ruim. Para mim, acho legal, porque é dessas horas que saem muitas ideias, tem muito, como eu posso dizer para você, o fato de você não ter um terceiro, você brinca muito internamente, tá? E isso permite algumas coisas brilhantes surgirem. Mas bom, meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like. Conheceram o canal agora? Não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. E nessa tela final, vocês podem ver os 2 últimos conteúdos que eu fiz aqui no canal, falando justamente sobre o espírito Nostradamus, o que vai acontecer em 2020 na indústria automobilística.